Hoje, no Imprensa Livre, tenho o grande prazer de receber o deputado Paulo Eduardo Martins, meu querido amigo Paulinho. Muito bem-vindo. Legal, Alexandre. Eu que estou feliz em estar aqui e participar dessa série histórica. Assisti os outros programas e está muito legal. Pô, obrigado, Paulo. Bom, o Paulo foi eleito, recém-eleito, numa votação estupenda, 118 mil votos. Então, primeiro queria te dar os parabéns por essa votação consagradora e queria também dar os parabéns ao povo do Paraná, né, por ter um representante da sua qualidade, independente da nossa amizade. O povo do Paraná está realmente muito bem representado. Então, parabéns a você, parabéns ao Paraná por ter você. Obrigado. Bom, a gente começa aqui conversando sobre 2014, porque eu estava lembrando como a gente se conheceu, né? A gente lá em 2014, na primeira manifestação, em 1º de novembro, né? Quando a gente estava lá em São Paulo, logo depois do resultado das urnas, da reeleição da Dilma Rousseff, de triste memória. A defenestrada. A defenestrada pelas urnas. Aliás, parabéns ao povo mineiro por ter feito isso, por ter corrigido, né, a pedalada jurídica que permitiu com que ela pudesse concorrer. Mas a gente estava lá, ainda sem saber, né, para que lado que a coisa ia. A gente só sabia que do jeito que estava o Brasil não ia para um bom rumo, né? Então a gente subiu ali no caminhão, lá, me lembro bem da cena, a gente ali no Ibirapuera, discursando e colando um outro carro de som gritando intervenção militar. Quer dizer, era um período muito pirado, né? Como é que era aquele Brasil de 2014, que a gente começou, o movimento liberal começou a se engajar mais diretamente em movimento de rua? Como é que a gente sai, vamos dizer, das lives do Facebook, dos blogs, vai para a rua e da rua chega onde a gente está? Acho que naquela época ainda não existia live, hein? Ela nem depois, tinha. Era um período pré-live. Esse é o período pré-live. Veja, aquele Brasil que saiu das urnas em 2014 foi um Brasil diferente daquele escolhido por boa parte das pessoas. A sensação era de fraude na urna. A sensação era de estranheza com o resultado. O Brasil acordou de ressaca com a reeleição da Dilma Rousseff, mas havia um processo anterior àquilo, que foi furar a bolha da hegemonia esquerdista. Começou o professor Olavo de Carvalho, depois uma série de outros atores desse processo, e a mim também, que sou fruto desse processo e passei a ser comentarista do SBT no Paraná. E então aquilo me colocou no momento onde a esquerda ainda dominava plenamente, como uma das poucas figuras que tinha um veículo de comunicação de massa a falar, a denunciar o PT, a tentar mostrar o que acontecia. Aquilo me colocou como uma das caras do antipetismo naquele momento, talvez mais conhecidas ali. Então, quando o Brasil acorda da ressaca eleitoral, da eleição da Dilma, aquelas pessoas que a gente se encontrava ali em alguns ambientes de internet, nós precisamos fazer alguma coisa, e aí que surge a ideia de botar o carro de som na rua, lá na Paulista. Eu lembro que o Kim telefonou a mim, ele era bem mais garoto do que é hoje. Ainda é um garoto, vou dar uns cascudos dele em Brasília às vezes, mas... E tanto que a confusão de diagnóstico e do que fazer, como você bem disse, sobre estar um Brasil perdido, ela era tamanha que algumas pessoas confundiam. Por causa do resultado eleitoral no Nordeste, havia algum ranço separatista, lembra? Chegou a acontecer isso. E quando o Kim me telefona, vem para uma manifestação em São Paulo, eu falo para ele, a condição que eu coloco é que não tenha discurso separatista, porque se tiver eu vou descer o braço em quem falar. Aí ele, na época eu estava mais fortinho, hoje eu só estou gordo. Aí ele falou, não vai ter nada disso, vamos fazer. E aí eu acabei vindo a São Paulo, acabei te encontrando lá e já era um número de pessoas maior do que eu esperava encontrar. E a Folha de São Paulo depois coloca cerca de 1000 pede intervenção cerca de 1000, militar. É verdade. Cerca de 1000 era uma coisa sensacional. Primeiro que não era cerca de 1000, eram alguns milhares que estavam lá. Sim. E ninguém estava pedindo intervenção militar. Fizeram aquela construção, pegaram um senhorzinho para ele dizer do tempo, da ordem e tal. Isso até o final, né? Isso até 2016, a imprensa ficava atrás de um cara em 2 milhões que estivesse pedindo isso. Né? Isso, tentando construir essa narrativa. Então foram 2 desafios duplos ali naquele momento, que era a mobilização e combater a narrativa que queria desmobilizar.
Então, eles, para deslegitimar aquele movimento, tentavam colocar aí intervenção militar ou saídas não democráticas, e foi preciso um trabalho direto com a imprensa, e ida em redações. Eu sei que os meninos foram, a gente discutiu que isso devia ser feito, foi feito, e aí começou a mudar isso, não só por esse trabalho, mas pela massa que foi tomando as ruas mesmo. Depois a segunda manifestação foi maior, a terceira maior, e depois acabou no 15 de março, que deixou claro para todo mundo, não havia mais margem para nenhum canalha da imprensa tentar contar uma história diferente do que aquela que estava desenhada ali. Você, falando da televisão, você é um homem de televisão, do SBT, do comentário diário, né? E também um fenômeno das redes sociais, da internet. Como é que você vê aí o papel tanto da imprensa tradicional e da TV aberta, como das redes sociais na formação desse momento que a gente está vivendo? Você pode falar com uma propriedade que eu acho que praticamente ninguém tem pela tua força, tanto nas redes sociais quanto por uma participação diária na TV aberta. Como é que você vê o papel desses dois canais? Eu fui um híbrido, né? Mais ou menos assim. Veja, a imprensa tradicional, ela ainda tem força. Eu não gosto, eu acho uma picaretagem quando um analista diz assim, não, televisão acabou, agora é redes sociais. Isso é uma bobagem. Isso é um cross-mídia. O cara assiste a televisão com o celular na mão, ele contesta a TV. Isso. Ali. Tem uma expressão sobre isso, né? Que o celular virou a caixa de comentário da TV, né? Acontece isso também. Então, você tem uma soma disso. Agora, na verdade, as televisões, eu vou falar mais de televisão, que o meio que eu estou bastante familiarizado. A televisão, por cultura profissional e também por suas limitações tecnológicas, ela não está conseguindo entender e nem responder a essa realidade. Se por um lado você ainda tem ela com grande influência, sim, por esse cross que eu acabei de dizer, basta notar, especialmente nas casas de periferia, a arquitetura das casas, qual que é o principal cômodo da casa? É a sala de televisão. É onde a família se reúne e compartilha informação, entretém, qualquer coisa. Então, dizer que ela simplesmente perdeu força não é verdade. E aí a gente vê dessa dificuldade dessas estruturas de se moldarem as mudanças, né? Em parte pelo que você falou, quer dizer, você tem uma blindagem do mercado publicitário que continua investindo nas mesmas empresas, nos mesmos canais, não importa que tenham... nas ruas a gente não vê a mesma audiência, mas as medições têm suas falhas e têm até seus compromissos, né? Então o mercado publicitário acaba... E principalmente porque o Brasil tem uma influência de propaganda estatal muito forte. Então você tem também uma agenda ideológica no Brasil nos telejornais, porque é um bom negócio, né? Porque se você faz um telejornal que você quer menos Estado, você perde anunciante, né? Então o Brasil tem essas promiscuidades, né? Mas o fato é que muita gente também identifica no momento que a gente está vivendo hoje, como se a gente estivesse vivendo essa democracia virtual, onde as manifestações são marcadas via internet, onde você tem, inclusive, até celebridades nascendo da internet, invadindo a política. Como é que você vê hoje, nesse sentido, o que tem de bom ou de arriscado nesse processo? Porque você vê, por exemplo, alguns artigos recentes de alguns membros da esquerda querendo proibir o WhatsApp, dizendo que o mal da eleição é a tia do WhatsApp, né? Quer dizer, de onde vem esse medo? Qual é o risco, ou se é que existe algum, de dar voz e canal de comunicação para cada cidadão? Num primeiro momento, ele é, obviamente, positivo. Tem pluralidade, eu sempre vou defender a pluralidade disso, e as pessoas escolhem o que vai ser consumido, o que não vai ser consumido. Agora, é necessário, Alexandre, uma sociedade que tenha um pacto social firme. Que é um pacto social, um conjunto de valores que a gente compactua e que torna possível a nossa convivência em grupo e que nossos representantes ou a nossa busca vai sempre lutar para a manutenção deste pacto. O problema do Brasil hoje, o risco do Brasil hoje, é que não existe pacto social mais. Acabou. Porque você não reconhece nem direito de propriedade, você não reconhece nada. Nada. Se você esquecer o celular num lugar, você não sabe se voltar lá, ele vai estar lá. Sim. Aliás, você tem a certeza que ele não vai estar. Quando ele está, vira notícia, que é extraordinário.
Né? Então você tem uma série de coisas que foram rompidas. É o que o Durkheim lá atrás chamava de anomia, né? Isso, isso. Para não ser acadêmico. Mas não tendo isso, você descamba, usa do veículo de comunicação, do novo canal de comunicação, cada um tem o seu próprio. Você pode desencadear uma corrida populista, a caça do like, pode ser o congresso do like, a democracia do like, e que é certamente autofágica e, obviamente, autodestrutiva. A busca pelo like, a busca por aparecer de qualquer maneira, ela torna acordos impossíveis, ela torna convivências inviáveis, ela torna reflexões, ou a busca pela velocidade, você pode desencadear movimentos impulsivos que causam danos irreversíveis. Então eu estou um tanto apreensivo quanto a isso, porque me parece que a maneira com que vamos falar de Congresso necessariamente, estruturada as nossas eleições, o sistema proporcional, ele é incompatível, é um negócio grave que eu vou dizer, ele é incompatível com essa alta democratização de mídias de massa. Vamos falar historicamente. Sempre houve as pessoas da mídia de massa, eleitos nas câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara Federal, e também no Senado. Homens que eram do rádio, da TV ou do jornal, sempre. Mas como rádio, TV e jornal, são poucos, jornais e rádio e TV são restritos por concessão, tá? É uma restrição legal, são pouquinhos. Esse pessoal era sempre marginal no Congresso. Marginal, ou seja, pequena, uma pequena margem. Sim. Agora cada um tem a sua Rede Globo. Nós já vimos um fenômeno agora em 2018, em 2022 vai ser ainda maior. Cada um tem a sua Rede Globo. Então ele passa a falar para a sua própria plateia o tempo inteiro. Corre-se o risco de falar para a sua própria plateia o tempo inteiro. Quando no Congresso é uma casa de conciliação. É o país reunido com seus representantes e esse país tem que se conciliar para aprovar uma lei que é imposta a todos ou negar uma lei que seria imposta a todos. Então, você, num sistema onde a votação massiva, independente do lugar, um deputado federal, ele faz campanha como se fosse uma mini campanha de governador, quem tem esses canais ou quem não tem vai tentar desenvolver e será uma democracia apenas disso. E aí sim nós podemos ter uma composição congressual totalmente populista. No mau sentido. No mau sentido, e que não vai entregar nada. Porque quando você é populista, as pautas que nem são necessárias, mas que não são populares, elas serão rejeitadas. Tem até uma linguagem corporal de quando o sujeito faz a selfie, ele está de costas para o objeto que ele quer filmar. Então, você falando, a imagem que me vem à cabeça é de congressistas fazendo selfies e fazendo lives de costas para o parlamento e de frente para o celular. Isso. Não sei se essa imagem dá uma encapsulada no risco. Exatamente, né? Você ilustrou com perfeição. Né? O trabalho no parlamento ele é para dentro, ele gera efeitos para fora, mas ele é para dentro. O parlamento é desenhado para isso. Eu não estou falando no sentido corporativista. Sim. Não, mas é que... porque uma frase tirada fora do contexto pode parecer uma defesa corporativa. Exatamente. Né? Mas as teses têm que ser compradas ali dentro. Que aí elas viram resultado. Sim. Vira lei, vira reforma, ou negação de lei. Senão não precisava de parlamento, né? Exato. Fazia Quando enquete... você faz o parlamento para fora, aí você está sempre, o tempo inteiro, jogando a população contra o parlamento. Você vai chegar num sistema que é muito bom para aquele cara que está fazendo aquilo, mas que é altamente contraproducente para o resultado real do brasileiro comum, que precisa gozar dos benefícios de uma reforma aprovada via legal. Então você pode estar destruindo esse sistema. Então eu penso que é urgente que seja aprovado no Brasil o voto distrital. Tá? O voto distrital você limita muito o populismo. O cara pode ter o canal que for, pode ser o âncora da Rede Globo ou ter o seu canal com milhares de seguidores no YouTube. Mas ele vai ter que, num distrito pequeno, ir debater com o concorrente dele a deputado no salão paroquial da igreja, na rádio comunitária, na feira, na escola, onde for. E aí ele tem exposição, tem contraposição, sai da bolha fácil do populismo, que ela... A internet tem essa vantagem e a desvantagem, que é não respeitar limites geográficos. Né? Isso. Então, se o voto distrital é adotado,
ele é um instrumento interessante. Então, só de aproximar fisicamente o eleitor do eleito, como também proporcionar um debate real, uma exposição real, que limite essa nova forma de populismo que a tecnologia está oferecendo. É muito interessante você falar isso, porque eu vejo um certo fetiche pela palavra renovação. Vamos renovar. Eu acho que pode renovar as ideias. Deve renovar por ideias, renovar não significa nada. Exatamente, porque tem um monte de gente nova entrando que eu acho pavorosa, né? Então, e gente que... E também tem gente nova que traz velhas ideias. Que é muito boa. Né? E também tem gente de velhas ideias. Então, renovar é uma palavra vazia. Muito. Não... É um bordão que eu vi pessoas até com dinheiro criando movimentos, que o negócio era renovar. Renovar pelo que... Vamos renovar, vamos colocar um monte de comunista novinho lá para ver se melhora? Exatamente. É assim? Então não é. Que é o exemplo daquela garota lá, da Tabata Amaral, né? Quer dizer, é jovem, vem nessa história de renovação, mas... PDT, esquerda... São ideias ruins. Enfim, então o jovem também porta ideias ruins. Sim. Então a renovação, nunca gostei, pode ver meus textos ou qualquer coisa eu falo a minha, eu nunca falei de renovação, nem quando fui candidato a primeira vez, que era na última eleição, em 2014, fui candidato 2 vezes só. Né? E nunca nem usei esse termo, renovação, é preciso renovar, vote em mim. Não, porque eu sempre achei ele vago, não é por aí. Há bons deputados que deveriam ter sido reeleitos, que não precisavam ser renovados. Vou citar aqui Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista. O cara marcou no peito. A principal reforma dos últimos anos não foi reeleito. Porque renovaram lá no Rio Grande do Norte. É uma pena. O Congresso perdeu um homem capaz, articulado, uma das grandes cabeças. Então, isso é muito simplista falar em renovação. É muito corajoso falar isso, mas é muito importante. E a minha preocupação é que eu não estou nem aí se vão gostar, se não vão gostar. Estou fazendo um diagnóstico e estou no Congresso ou como jornalista com um comprometimento, com responsabilidade, sabe? Sim. E isso é que tem que ser feito, isso que tem que ser... assim que minha percepção não vale a pena. E, veja, eu estou sendo crítico de uma realidade de redes sociais e tudo mais, que me beneficia. Eu também sou eleito por isso. Principalmente por isso. Eu sou um youtuber também. Eu tenho uma página no Facebook forte. Muito popular, muito importante. Faz live diária. Claro, eu tenho mais audiência pela internet do que pela televisão, que aliás eu deixei de fazer. Agora, depois de afastado da eleição, eu não vou voltar. Né? E não por vontade minha, por vontade da televisão. É incompatível, eles acham. É o que a gente estava dizendo aqui sobre eles não entenderem o que está acontecendo. Mas é opção, ok, está tudo certo. Veja, mas é um sistema que me beneficia. E aí que temos, se você não tem esse compromisso ético de buscar o melhor, você vai ser traído pela lógica de sobrevivência do político. A lógica de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, às vezes ele é maior do que o compromisso ético. Então, por instinto de sobrevivência, de ser popular, o sujeito começa a fazer a postura parlamentar para fora do parlamento, para destruir o parlamento. Então, você pode ter aquela situação em que se reúnem numa sala para, olha, vamos fazer aqui um acordo, temos que aprovar essa medida provisória, essa lei e tal. E o sujeito sair da sala e dizer, estão tentando fazer uma sacanagem aqui, queimar todo mundo para ele ser o herói, né? Coisa. Para ele ter like, para ele lacrar, para ele ter like, para ele imitar. Para imitar como qualquer que seja, né? Isso. O lacre é por isso que ele diz, a imitada é para o direitista. Mas é uma postura que ela não ajuda e só desmoraliza ainda o parlamento como instituição. Esse é um ponto importante e, aliás, muito coerente com o pensamento conservador, que você entende que existem valores que transcendem, né, a esse tipo de apelo quase fisiológico e irresponsável, né? E o pensamento conservador é aquele que tenta entender o que tem de atemporal para poder separar o joio do trigo, e alguma coisa pode ser renovada, alguma coisa tem que ser mantida. Né? Isso é a essência que você verbaliza muito bem e coloca, eu acho que é muito importante no debate hoje. Por quê? Porque uma coisa que tem se falado muito dessa eleição é que essa eleição varreu para fora do parlamento o chamado centro ou centrão, porque também se colou muito ser de centro com ser fisiológico. Né? Quer dizer, você só é puro se você não faz parte da negociação do Congresso, desse dia a dia, da negociação que, em tese, é o que explica o próprio parlamento e a existência dele. Né? Se você negocia, se você faz acordo, você é centro, centrão, fisiológico, bandido. O governo Temer, que é um governo que eu acho que tem erros e acertos,
mas é um governo péssimo em comunicação e vai sair como o governo com a menor popularidade medida, né, da história. É um governo muito identificado com isso, com o ser de centro. O próprio Temer, quando ele era parlamentar, e os membros mais próximos do seu primeiro escalão, normalmente são pessoas que têm uma história de estarem ligadas a esse chamado centro-centrão e tal. E eu acho que, nesse ponto, eles também ajudaram, pela guerra que a grande imprensa teve contra o governo, né, uma desmoralização total da ideia desse dia a dia que faz a democracia. Então, como é que você enxerga, vamos dizer, essa pulverização do centro e o que isso pode dar para o Brasil a partir de janeiro? Veja, esse centrão que a gente se refere aí, ele está chegando no fim de um ciclo, né? Se você analisar as referências desse centrão, são pessoas lá de 4 mandatos, de 5 mandatos, e que vinham de uma realidade onde sua escala de valores não era questionado. Como é que é o típico parlamentar do centro, como ele se elege? Ele, de alguma forma, chegou ao mandato, não quero dizer como, porque não interessa, mas como ele se mantém. Então, como o Brasil é uma democracia altamente centralizadora, uma federação centralizadora, o dinheiro sai do município e vai para a União. Mas as pessoas moram 100% no município. Eu não conheço um desgraçado que mora na União. Mas então as necessidades estão lá embaixo. Aí o prefeito precisa do deputado federal para o dinheiro voltar para ele resolver os problemas que ele é cobrado lá. Então esse cara, quando ele sabe, com experiência, ele sabe andar pelos ministérios, conhece as pessoas certas e tal, ele consegue fazer o dinheiro voltar para os prefeitos. Ele consegue fazer. Então ele passa a trabalhar com uma série de estruturas de prefeitos. O eleitor dele é o prefeito. Então ele não se importa em se posicionar contra ou a favor do aborto, contra ou a favor do porte de armas, esse debate de valor, ele não está nem aí. Ele quer ter o quê? Acesso ao poder de plantão para que ele possa atender o seu eleitor mor, que é o prefeito. Por isso que ele fica no centro. E usar aquela máquina, né? Isso, por isso que ele fica no centro. Porque hoje pode ser um governo mais à direita, amanhã um governo mais à esquerda e eu estarei no governo. Sim. Porque eu tenho que viabilizar a minha estrutura para autossobrevivência. É assim que funcionou até agora. Ocorre que caímos naquele outro ponto, com essa pluralidade de meios, essa nova democracia de massas, esse sujeito vai ficar inviável. Ele vai ficar inviável. Eu entendo que essa foi a última eleição do Centrão, nesse atual modelo. Sim. Tive experiência própria. Tive um evento ontem em Curitiba, onde tinha vários prefeitos. Um prefeito, eu passei rapidamente, eu tinha um compromisso, um prefeito veio falar comigo, você pode tirar foto com meu filho? Eu posso. Aí ele chamou os filhos dele e falou assim para mim, eu não votei em você porque eu tinha outros compromissos. Claro, o deputado que ajudava ele na cidade, eu nem o conhecia, nunca fui na cidade dele. Mas os meus filhos e a turma dele votou em você. Eles votaram em você. Ou seja, o prefeito, que era o eleitor mor da cidade, que tinha um compromisso com o deputado, ele não teve mais o controle nem sobre os próprios filhos. Entendi. Entende? Porque é muito sintomático. Esses filhos dele chegaram em mim através das redes sociais. Então, agora, para a gente entender e fechar, olhando para o futuro, você com essa grande votação e chegando no parlamento com a legitimidade que você chega, com a força que você chega, como é que você vê, considerando a grande probabilidade da eleição do Jair Bolsonaro como presidente da República, como é que você se considera um futuro deputado da base governista ou não? E ele vai ter uma base governista que consiga fazer rolo compressor na Câmara ou vai ter que negociar tudo? Como é que você vê a participação do novo Congresso no governo Bolsonaro? O que o Bolsonaro e seus eleitores podem esperar ou devem esperar do Congresso a partir de janeiro? A agenda do Bolsonaro, essa agenda de campanha, ela é muito boa. Ele fala em desestatizar, ele fala em não interferir na esfera da família, ele fala em desmontar algumas estruturas que têm que ser desmontadas, ele fala em garantia do direito de propriedade, em recuperar o direito do cidadão de se defender sua propriedade, sua família. Então, nessa agenda, eu sou governista.
Essa agenda, se essa é a agenda do governo, porque essa é a minha. Sempre foi, né? Essa é a minha, sempre foi. Sempre foi. Se o governo sair dessa agenda, eu deixo de ser. Serei governista porque tem que ter um carimbo do governo, não. Aliás, eu declaro voto no Jair Bolsonaro, pedi voto para o Jair Bolsonaro por causa dessa agenda. Então o compromisso é com a agenda. E ele tem que ter esse compromisso com a agenda, não é com a figura dele. Se ele passar a defender as teses do PT, ele perde esse apoio. A gente tem compromissos maiores. Que é o compromisso maior? É com o sentido que o Brasil tem que tomar, que eu acho que é o correto, e passa por essas teses. E é assim que ele vai receber apoio de um deputado como eu e de outros tantos que também defendem essa linha. E é assim, sobre isso que nós vamos cobrá-lo para que ele se mantenha assim. Porque há um jogo de tensão. O outro lado vai exigir dele que ceda em algumas coisas. Então, por mais que você seja, entre aspas, governista, você é vigilante também em relação ao governo, porque senão você perde condições de defender o governo perante, inclusive, as pessoas que te legitimaram para o mandato. Então, essa é uma construção e é uma manutenção permanente, Alexandre. Tá? Não há automatismo nisso. Sou governo e acabou. Nunca há. Sempre é. Por isso que essa complexidade desse sistema presidencialista nosso, ele é bastante desgastante, torna muito desgastante isso. Agora, você tem uma boa parte dos deputados eleitos por causa do Jair Bolsonaro. Então, aí sim, eles têm uma relação mais personalista até com ele, mas quem é esse Jair Bolsonaro que o elegeu? Era um qualquer? Não, era o cara que defendia essas teses. Então, eles também têm esse compromisso com essas teses. E também vão cobrar dele para que não saia dessas teses, né? E uma boa parte desses parlamentares mais centristas também tem facilidade em aderir a essas teses. São conservadores instintivos, que eu vou dizer assim, em boa parte deles. Né? E, além do mais, você tem formas de comunicação direta que o governo tem, que pode causar aí, são instrumentos também de pressão. Então, se o governo for coerente, apresentar de forma séria, não ceder ao fisiologismo, porque esta nova realidade, uma nova Câmara com 50% de novos parlamentares, você consegue impor a eles eu falo imposição não é na força, mas é propor a eles um acordo de alto nível, né? Uma relação de alto nível, que ela sempre houve no maior ou no menor grau em nossa história, e ela foi completamente destruída no período do PT. Porque o PT se construiu arrebentando, atacando tudo e a todos. Quando ele ascende ao poder, ele não tinha trânsito. Paulo Eduardo Martins, muito obrigado pela sua presença no Imprensa Livre, muito boa sorte a partir do ano que vem no Parlamento. Obrigado aí pela sua visão pragmática, compromissada com o futuro do país e compromissada com mais trabalho e menos com like. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alexandre. Obrigado.